Buenos dias! Buenos dias! Bonjour! Lembrei de uma amiga querida. Bonjour! Sempre ela chegava lá no meu consultório assim, bonjour, bonjour. Ela morou na França um tempão e ela adorava. Bonjour! E é bonitinho, né? Faz um bicão. Bom dia! Buenos dias! Bonjour! Good morning! Hello, bom dia a todos os. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Todo mundo que tá chegando. Vonete Beralda Joselaine. Vamos pegar antes que encha. Conceição, Sinira, bom dia, Lênia, Rosário, Isabel, Gisele, Lila, Josiane, Ianete. Boa tarde, quase, né, filha? Vocês, o povo da Europa aqui tá tudo quase meio-dia. Um dia Iraci tava comigo ontem à noite, já tá comigo de manhã. Pelo amor de Deus, ela me adora, né? Mas nem eu me aguento às vezes. A gente tem que ser verdadeiro, gente. Tem dia que você fala assim, eu quero férias. Férias. Nada. Mentira. Isso é mentira. Isso é uma mentira. Aí, vamos começar o assunto. Isso é uma mentira. Quais mentiras que você conta pra você mesmo? Quais mentiras? Pra mim é essa. Dizer que eu tô cansada. Porque na realidade eu não tô. Eu não tô cansada. É interessante, né? Às vezes as pessoas falam coisas e que não é uma verdade. É uma ilusão. É um conforto. Ao tema da live. Saia da zona de conforto. Zona de conforto é tudo aquilo que você cria para se sentir acolhido e confortável, né? A palavra já diz. Mas um conforto não é só de uma cadeira gostosa de você sentar. É uma cadeira gostosa de você sentar que te deixa com preguiça de levantar. Esse é o ponto. Porque existe nas cadeiras. Sabe quando você senta numa cadeira, a cadeira afunda? Tá uma delícia ficar ali. Mas você já tá sofrendo porque você vai ter que ter joelho para sair daquela profundidade que tá, né? Aquela, ó, sabe? É como você sentar no chão. É uma delícia, você senta no chão, beleza. Eu, pelo menos, na hora de levantar, você, né? Já foi tempo de eu saltar. E é interessante isso, né? Quantas zonas de conforto criamos durante a vida? Onde eu estava conversando com uma pessoa, e hoje eu conversei com uma outra, né? Sobre algumas coisas nesse interim. Há muitos anos eu ouvi de uma pessoa sobre o que ela estava vivendo no relacionamento. E naquele momento lá, eu falei para ela, né? Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu só tive uma reação. Eu era praticamente adolescente, né? Eu já tinha, não, mentira, mas meu filho devia ter 3 anos, 4 anos. E eu falei para essa pessoa, se você não tá feliz com o que você tá vivendo, faça algo. Saia dessa relação. E a resposta que eu obtive naquele momento foi assim: dá trabalho. Passado praticamente 40, 39, 38 anos, eu já fiz milhares de coisas. Mas essa pessoa está exatamente. Se você for conversar com ela, a reclamação é a mesma. No mesmo lugar. No
mesma relação e não feliz com a relação. Esse que é o ponto. Porque nós podemos viver uma relação, não estar bem, nos mudarmos. Porque a pessoa, quando eu mudo, tudo muda à minha volta. Eu posso enxergar, eu já tive pessoas que foram meus clientes, pacientes, que queriam se separar e eu falava, calma, se equilibra primeiro. Quando você estiver equilibrado, você toma atitude. Porque, gente, você já viu uma relação, eu conheci muitas. Pessoas que acabam de se separar e conhecem outra. Elas acabaram, tipo assim, faz um mês que se separaram e aí conheceram alguém. E aí elas vivem essa relação aqui, ó. De repente, essa relação aqui não serve mais. O que aconteceu? Cansei de tratar pessoas nesses momentos aqui. Aqui eu tô com dor. Aqui eu tô com dor. Aqui eu tô carente. Eu levei o pé na bunda, que nem diz o outro. Sabe? O homem, normalmente, ele tá totalmente carente. E aí ele arruma outra pessoa. Porque ele tem que mostrar pro mundo que ele pode. E aí essa pessoa entra, ela criou ele na vida dela, óbvio, né? E ela entra nessa relação achando que, como ele tá separado, que a relação vai ser perfeita para sempre. Passa um tempo, essa pessoa se renova. Porque aqui ela tava no meio da dor. Aí volta a ser o que é. Se fortalece. Não reconhece. Então passa-se meses, às vezes até um ano, e aí ele olha e fala, não quero mais. E aí ele vai, sei lá, fazer alguma coisa. E aí essa pessoa, como assim? Eu ajudei na hora que ele estava mal, e Mas ele mudou de faixa, ele voltou a ser o que ele era, porque ele estava na dor. Nós vivemos isso. Isso aqui é a zona de conforto. Isso aqui é a zona de conforto. Então, a zona de conforto pode ser o conforto de uma dor, tá? Então, eu estou mal, e eu vou atrair todas as situações. Pegue você na sua vida. Eu adoro ser observadora, gente. Amo ser observadora. Sou muito observadora. A própria profissão me ensinou a ser observadora. Desde a química. Porque uma reação, você tem que ser cautelosa, né? Se você pegar ácido e base e misturar, explode na tua cara. Então, você tem que ser cautelosa. Você tem que observar uma gota que faz 2 gotas e aí por diante. Então, desde sempre, eu sou muito observadora. Como terapeuta, isso foi um grande processo para mim. Eu saio do palco e observo aquilo. Eu não respondo. Hoje eu respondi uma pessoa que me mandou uma mensagem bem cedinho, porque ela estava em outro fuso, e eu ouvi, eu tinha uma opinião. Eu falei, não é assim. Aí eu fui me alinhar, me conectar, a espiritualidade maior a minha, me fazer esse eixo, né? Estar a esse sol a pino para poder responder a ela. E realmente a percepção era completamente diferente. Então, veja, quando você está na dor, a visão que você tem do mundo é uma. Então, aquele mundo é conhecido para mim. Isso para mim, isso que é a zona de conforto. É conhecido. A dor é conhecida. Então, eu permaneço na dor, porque a mudança é de algo desconhecido. O que pode acontecer amanhã, se eu assumir algo hoje, é desconhecido. Eu conheci uma pessoa que ela falava isso. Ela nunca assumiu nenhum cargo de liderança na empresa que ela trabalhava. Ela foi várias vezes convidada. Ela nunca assumiu porque ela não sabia como era ser a chefe. Então, como ela não sabia, então ela precisava
e permanecer do jeito que ela estava, porque ali ela sabia se comportar. Zona de conforto. E sabe aquelas crianças que nascem, são preguiçosas? O pessoal fala, essa criança é preguiçosa, só gatinha. Ela não põe força na perna, porque é algo diferente. É algo diferente. Então ela fica na zona do conforto. Pezinhos e mãozinhas, como um macaquinho. A gente faz isso. O que mais que nós fazemos de permanecer confortáveis? O que é permanecer confortável? O que é sair da zona de conforto? Como eu começo a agir? Eu preciso ter consciência da zona de conforto que eu estou. Vou contar uma coisa para vocês, acho que eu nunca falei isso para ninguém na minha vida. Nunca, em palavras, eu tenho total consciência disso, mas eu nunca expressei isso em palavras. E é muito legal para mim a live, para mim é uma terapia. Porque quando eu falo em palavras, eu sei que aquilo não me fere mais. É muito legal, né? Porque eu já vi, já tive consciência, já fiz mudança, e aquilo é um filme. É muito legal. Eu pesava 50 quilos a mais do que eu peso hoje. Sempre fui acima do peso desde que nasci. Tanto é que eu ganhei concurso de robustez da Nestlé. Quando a Nestlé chegou no Brasil, o meu médico era vizinho, era um pediatra vizinho de onde eu morava, Dr. Ata, nunca esqueço o nome dele. E ele era americano. E ele conhecia, sei lá, pessoas, lugares, sei lá. E aí ele me atendia como pediatra. E ele era apaixonado por mim, era muito engraçado. Ele amava aquela gordinha. E ele me inscreveu no concurso, né? Eu acho que ele tinha contato, sei lá, eu só sei que eu ganhei. Eu ganhei o concurso de robustez da Nestlé quando ela chegou no Brasil, 50 anos atrás. Fofo, né? 50 não mais, né, gente? 62 anos atrás, eu tinha 1 ano de idade. Mal andava, mal andava. Eu realmente sempre fui obesa, assim. Mas isso não me tolhia nada, era muito engraçado. Teve muitos pontos, né? Porque você é bonitinha, nossa, imagina, ganhou um concurso de robustez, era famosa na cidade. Mas depois de 7 anos, você é o problema da família, porque você é obesa, né? Essa criança tá gorda, e aí? Era muito interessante, né? O processo é muito interessante. Mas eu quero chegar lá quando eu me casei. Então, enquanto você tá casado, seu marido, você tem alguém do teu lado. Então, não importa o corpo que você esteja, você tá com alguém do teu lado. É uma zona de conforto. É uma zona de conforto. Esse amor próprio, porque o outro te ama, então, deixa quieto, tá bom do jeito que tá. É muito interessante. E eu me separei, o Rodolfo devia ter uns 2 anos, mais ou menos. Depois a gente já retornou, mas realmente, ali na primeira separação, eu percebi o seguinte, eu só me sentia leve, andando na rua, quando eu estava como mãe. Então, quando eu estava com o meu filho do lado, eu me sentia ok, não importa o meu tamanho, mas porque eu sou mãe. Então, isso é uma zona de conforto, sabe? Hoje eu olho para isso, é tão interessante, né? Quantas zonas de conforto que nós temos. Não é só uma zona de conforto de eu não quero fazer o trabalho. Muitas pessoas chamam isso de procrastinação. Eu não chamo isso de procrastinação porque você sabe o que você quer e você sabe fazer o que você quer. Você sabe, mas é que tá tão mais confortável. Tá confortável porque é seguro. E quando você entende isso, a gente vai continuar falando o que falou ontem.
você tem que olhar para você com amor. Porque a hora que você fala, ok, tudo bem, a gente pode começar devagar. Os dragões falam muito isso. Passinhos pequenos, passinhos seguros. Eu não preciso mudar o mundo, eu tenho que mudar o meu mundo. Eu não preciso fazer o que o outro está fazendo, eu preciso fazer o que o meu coração manda. E meu coração pode mandar eu fazer aquilo delicadamente. Por exemplo, eu fui para o Egito e tinha o passeio de balão. Gente, eu tava no Egito, ia ter o passeio de... Não, acabou não tendo, porque tava... As meninas, nós fomos levar as meninas, né, que iam. Só que tava um vento, que acabou os balões não saindo do chão, né, por segurança mesmo. Mas foi muito interessante, porque imagina, eu estava lá. Não era por causa de grana, não era por causa de nada. Eu fui pro meu corpo e falei assim, era um desafio para mim, porque eu não gosto de altura, tá? Eu não gosto de altura. Altura que eu já tive, eu já curei muitas coisas, mas ainda existem desconforto para mim em relação a isso. Já fiz muito trabalho, já sei aonde gerou, mas existe o desconforto, alguns desconforto. Por mais segurança que tem, então a lógica quebra assim, né? Não, mas espera aí, ó, a pessoa tá lá, tá vendo, né? Mas o meu corpo se enrijecia e eu falava assim, você quer ir? E ele se enrijecia e falava assim, não. Eu falava, por que eu vou desafiar o meu corpo? Para quebrar, para mostrar que eu sou? Para quê? Então, eu percebo que às vezes sair da zona de conforto não é necessariamente fazer o que a gente acha que o outro tá fazendo, você tem que fazer também. Não. É ser leal e verdadeiro com você, com o seu tempo, com o seu momento, sabe? Com a sua verdade. A sua verdade. Verdade. O que eu quero? Então, por exemplo, assim, você não... cara, eu já voei, já peguei voos de 16 horas no avião, na boa, na boa. Não tem problema com nada disso. Mas algumas coisas, pra mim, eu falo assim, eu quero. Não me é confortável. Então, algumas coisas eu realmente percebo que talvez eu esteja numa zona de conforto, mas eu não estou pronta ainda. Então, isso é amor incondicional. Isso é amor incondicional. Quando a Maria Antonieta escreveu assim, quebrar as cascas da minha semente. E é tão interessante porque às vezes uma casca, ela tá tão presa na semente, se você for quebrar, quebra toda a semente. Já viu isso? Pegar uma noz? Aí você pega uma noz e vai quebrar e de repente, não porque você pôs muita força, talvez também, né? Mas assim, às vezes a casquinha, ela não tá maturada a tal ponto e ela tá ainda presa naquelas coisinhas que a semente tem. E aí, quando você vai quebrar essa casquinha de fora, a de dentro se arrebenta toda e você não tira aquela noz perfeita. É o tempo certo. Isso é amor incondicional para conosco. Então, as pessoas, quando elas começam a falar, gente, vamos lá trabalhar procrastinação. Cara, amor incondicional precisa vir antes de qualquer coisa. Então, quando os dragões trazem, é tão interessante, né? Por exemplo, vou falar da minha viagem de novo. É que tá acontecendo tantas coisas e que é interessante, porque eu tô vivendo isso. Então, assim, procrastinação para mim é
Ah, mas para que eu vou se eu posso, se é para uma iniciação, eu posso fazer uma iniciação aqui, gente. Qual é a diferença? Vou estar do outro lado mesmo? Percebe? É meio lógico isso, né? Meio lógico. Se eu vou entrar num estado meditativo para fazer uma iniciação, qual a diferença de estar aqui e estar lá? Então é interessante, porque eu argumento com eles. Eu sou a chata, né? Porque eu argumento mesmo. Então é interessante olhar para isso nesse sentido. É óbvio que a iniciação já aconteceu, por incrível que pareça. Porque eles falaram para mim assim, que eu sempre adianto as coisas. E aí eles iam fazer a iniciação, para eu entender o que eu iria viver. Ele falou, agora você vai para lá para nós fazermos a festa. O pessoal de Agartha ama uma festa, ama. Vocês não têm noção. Eles amam festa, amam dançar para a natureza, amam dançar para Deus, amam dançar, amam comemorar a vida. É muito lindo. E ele falou, agora você vai para lá para comemoração. Percebe? Sem peso agora. Levanta daí para ir para uma festa. Fica leve. Olha só que interessante. Quantas pessoas saem da zona de conforto para festejar? Porque na festa você já conhece, a festa é tudo agradável. Então, muitas vezes, sair da zona de conforto é algo que, para nós, fica muitas vezes, fica, não vou falar difícil, mas fica demorado, porque você não sabe o que você vai viver. Será que eu vou sofrer? Será? Como vai ser aqui? Então, por exemplo, no meu caso como vai ser o meu retorno? Como eu vou estar? Como vai ser a minha vida depois dessa iniciação? Porque era isso. Não era viagem, não era chegar lá e ficar lá. Não é nada disso. Eu já viajei para lugares muito mais isolados, muito mais conflituosos, né? Por exemplo. Então, não tem nada disso. É algo, não é a viagem, é pós-viagem. E aí, o que eles fazem? Então, vamos te iniciar agora. Pronto, você já vive o pós agora, você já vai saber. Você pode ir só para comemorar. Então, assim, a zona de conforto é algo que não é para quebrar. Sair da zona de conforto é você perceber o que está confortável em você. E ter total clareza do que o que vai ser criado depois. Normalmente, a gente faz comparação. Vou dar o exemplo dessa pessoa que se separa lá, esse homem e essa mulher. Então, esse homem, quando ele se separa, né, ele está constantemente com uma mulher, uma parceira. Então, quando ele se separa, ele se sente só. Então, ele saiu da casa da mãe, ele estava com uma mulher, ele saiu para casar, então ele não sei como ser só. Então, deixa eu arrumar alguém. Então, para ele, a zona de conforto é estar com alguém do lado. E tanto faz, quem seja. Sério, mas ele está com alguém do lado. Então, assim, esse é o ponto. Quando ele se sente mais uma vez em pé, ele volta a ser aquilo que ele era antes, lá atrás. Sabe? O adolescente, o jovem, o rapaz que era seguro, que estava olhando a vida, que acordou para a vida, que dizia não para a mãe, né? Então ele volta a ser isso. Por isso que muitos homens, as pessoas não conseguem entender que depois de uma idade começam a ser garotões. Gente, isso é óbvio. Ele se sente mais uma vez forte e livre. E é óbvio que ele vai querer fazer o quê? Ele vai repetir algo que ele já sabia. Você acha que ele vai buscar algo novo? Não, eu quero estar naquele mesmo. Eu olho para trás, como era ser sozinho? Eu vou voltar a repetir como era a minha vida lá atrás, antes do casamento, antes.
Então, isso é interessante quando a gente você começa a entender o outro. Isso é zona de conforto. Então, a idade da loba para a mulher, do lobo para o homem, isso é zona de conforto, gente. Porque ele já conhece como era. Porque era lá, antes do casamento. Antes de conhecer a noiva até. Ele se sentia forte porque era jovem. Então, aqui ele traz isso. Ele é zona de conforto. Ele está sofrendo ainda. Ele não está restaurado ainda. Ele está sofrendo ainda. Quando você começa a olhar isso, né, as pessoas não conseguem olhar sem julgar. Quando você sai do julgamento e você olha um homem, gente, ele está na dor. Ele está na dor, ele está na sua fraqueza, só que ele não enxerga isso. E não adianta chegar e falar, não adianta. Ele vai precisar provar para ele que ele pode. Então ele vai comprar moto potente, é muito engraçado. Você olha e você vê essa carência. E é tão interessante que muitos hoje, eles se restauram sozinhos. E quando eles se restauram sozinhos, como as mulheres se restauram sozinhos, né, buscam essa interiorização, porque hoje tem muito, né, de buscar. Eu já tratei muitos homens assim, gente, vocês não têm noção. De buscar a força que tem. Que ele não tá sozinho. Ele não tá, nenhum de nós está sozinho. A zona de conforto é uma ilusão. Quando você está presente nesse alinhamento nosso aqui, ó, você simplesmente levanta e anda. Sabe quando o milagre aconteceu lá? Fulano, levante e ande. Você acha que ele estava querendo mostrar que ele era poderoso e é egóico e falar, olha, Jesus mandou o cara levantar e andar, porque ele é poderoso. Não, gente. Porque aquele sentar, a dor é uma zona de conforto. Porque eu conheço, gente. O que é uma zona de conforto? Algum lugar que eu conheço. Minha mãe falava uma coisa, desculpa. Minha mãe falava assim, a merda conhecida, você não sente o cheiro. Minha mãe tinha, a minha mãe tinha 1,49 m, mas ela falava umas coisas interessantes. Sabe, tipo assim, era a baixinha, meu pai tinha 1,90 m, sabe, era interessante, assim. Mas ela falava muito pouco, assim, mas ela falava algumas coisas, tinha uma sabedoria ali que marcaram, é bem interessante. A merda é conhecida, não tem cheiro, nós nos acostumamos. Então, dependendo do trabalho, a pessoa não sente mais. As papilas olfativas, né? Isso na química, na aromatologia a gente estuda, as papilas olfativas, elas simplesmente isolam aquele cheiro. Por que você acha que o cheiro de queimado faz você ficar, meu Deus, cheiro de queimado? Porque no nosso cérebro tem uma forma, né, de falar assim, cuidado, sua vida pode estar em perigo. Então, todo cheiro de queimado, qualquer cheiro de queimado, o cérebro isola totalmente todos os outros aromas e fala para você, cuidado, você tá pegando fogo. Por quê? Porque é risco de vida, pode ser um incêndio mesmo. Então, ele ultrapassa todos os limites. Ele sai da zona de conforto, dos aromas, e fala a você, acorda porque você pode estar em perigo. Muitas pessoas saem da zona de conforto assim. Mas isso não é gentil, cara. Você já acordou com uma sirene? Eu nunca acordei, mas eu já vi sirene tocar lá em Petrópolis, infelizmente. Eu morava bem no centro de Petrópolis e depois de algumas catástrofes, né? A gente ouvia sirene de longe de alguns bairros, né? Você imagina, você tá dormindo e ouve uma sirene que você tem que pegar suas coisas e sair da tua casa. Não é confortável, gente.
sair da zona de conforto através de supetão, de ser empurrado da cama, não é confortável, não é amor incondicional. Por isso que quando nós começamos a nos olhar, ter consciência, e eu falo isso para quem tá aqui, porque são pessoas que estão aqui e têm consciência, que estão me ouvindo, gente. Entenda que você tem consciência. E olha para isso de uma forma, qual é a minha zona de conforto hoje? Para mim, era muito interessante isso, porque eu lembro que anos e anos atrás, uns 14 mais ou menos, eu lembro por causa do meu cachorrinho, eu não saía, eu não viajava, eu não fazia essas, eu estava numa zona de conforto, Por quê? Primeiro, eu estava obesa, né? Então, tudo era complicado. Eu fazia algumas viagens, algumas coisas, realmente, depois, né? Depois eu comecei, quando eu fui para a Índia, foi uma quebra, né? Porque eu fui para a Índia com, sei lá, eu tava com 137 quilos quando eu fui para a Índia. E eu fui sozinha, né? Fui de classe econômica, que o troço é apertado, você tem um traseiro desse tamanho. Então, assim, fui. Aquilo foi o meu primeiro salto de fé. Eu me preparei para isso, sabe? Eu senti o chamado e o acolhimento. E aí você vai, na certeza. E realmente foi uma grande mudança, né? Foi uma grande mudança na minha vida. Agradeço muito. Voltaria? Não, hoje não. Realmente não. Realmente não. Sair da zona de conforto pode ser muito estratégico. Quando você sabe qual é a zona de conforto. Eu sabia qual era a zona de conforto que eu tinha. Então, eu me preparei. Então, eu sabia como eu tinha que ir. Eu sabia, por exemplo, aonde eu ia ficar. Eu avisava as pessoas, olha, eu sou grande, tá? Sabe? Era muito interessante. Era interessante. Eu preparava tudo só para poder ir. É muito interessante tudo isso. Sair de uma zona de conforto. Mas eu fui. Então não importa como você faz. É uma estratégia. Você se sentindo confortável, você tem que permanecer confortável e gradativamente ir soltando aquilo. Porque você solta. E você solta. Porque quando você está lá, você fala, uau, eu cheguei. Eu não preciso voltar e sentar de novo naquela poltrona e não sair, porque eu já saí. Sabe, ser doce. Ser doce. Isso é importante. Ser doce com você. A zona de conforto é isso. Quando a gente fala, né, dos cursos, e a gente vai ter no sábado agora o curso Voando com os Dragões, é um salto de fé? Não deixa de ser, porque é uma grande mudança em nós. Mas é um acolhimento tão grande, como eu falei, quando eles criam a Câmara de Nutrição, para você simplesmente entrar e receber energia. Hoje eu fui lá. Receber energia. É como se você tivesse tão nutrido, que ficar em pé é fácil. É interessante isso, né? Por exemplo, eu estava fazendo pilates num lugar, e aí meu corpo, sabe, alguma coisa, não. Eu estava numa zona de conforto. Eu falei antes de ontem para você, eu estava numa zona de conforto. Isso era uma zona de conforto. Conhecia todo mundo. Se eu falasse para a menina da minha professora, tá doendo, ela parava, mudava o exercício, uma estratégia interessante. E aí, óbvio que doía, e ela mudava, doía. Era interessante. Eu mudei.
Peguei uma pessoa que tem uma outra formação, uma outra visão. Gente, eu juro, ela faz exercício comigo que eu não fazia há, sei lá, 2 anos. Olha, não posso fazer esse exercício porque eu já quebrei o joanete, então eu não posso fazer esse exercício. Toda semana ela me dá o exercício de mobilização do meu pé. Antes, qualquer mobilização do meu pé, eu ficava a noite inteira com dor. Ela me dá exercício toda semana. Meu pé não dói mais nada. E falam, que coisa interessante. O olhar, um profissional diferente. Uma outra forma de eu sair da zona do conforto. Eu saí da zona do conforto. Então, assim, eu criei uma situação e que, de repente, eu falei, eu não tô mais confortável. E eu não sei por causa da professora, porque eu adoro a professora de lá. Eu não saí, eu saí simplesmente por causa do lugar, não estava me fazendo bem. Então, nós criamos situações, e se eu não olho para elas e falo, ai, gente, não tô confortável aqui, deixa eu ir mudar de sofá. E aí o outro sofá é mais alto, por exemplo, é mais fácil de você levantar. E aí você fala, eu vou levantar. Percebe? Então, daquele sofá confortável, baixo, quase no chão, você se arrasta, vamos dizer assim, e põe o bumbum numa parte do sofá que é mais rígida. E aí você consegue levantar mais fácil. Então, é estratégia. É estratégia. Sair da zona do conforto, você tem que ter estratégia. Por quê? Pra que acordar? Não precisa acordar com sirene. Não precisa cair da cama de susto. Não precisa. Teu dia fica péssimo. Você tem que ter compassividade conosco. Essa compassividade tem que ser de nós para conosco. Não é do outro, gente. O outro tem que ser compassivo com ele. E é daí que está o ponto. Quando a Garta começa a mandar as frequências dela para nós, são frequências de amor. Um amor que nós não lembramos mais que existe. E aí você começa a respirar esse amor. Você começa, sabe, a compassividade? Você começa. Eu olho para mim, depois que o Voando com os Dragões chegou, que foi dia 20, eu fui para setembro, 9/9 estava em Sintra. Então foi no final de setembro, quando eles falaram daqui dia 21 de setembro vai descer o Voando. E eu falei, caraca, eu saí da minha zona de conforto. Tipo assim, como assim? Não, você já fez tudo que eu tinha que fazer. Pum! Chegou. Só que eu já tinha mudado tudo, eu tava... A zona de conforto era só a apostila. Eu falei, eu sabia que eu dava conta. E quando o curso chegou, gente, trouxe uma mudança. Tinha que chegar, né? Começo de outubro teve a guerra lá, do outro lado do mundo. Então, o quanto de nós precisa respirar esse amor. E quando você respira esse amor, que essas frequências que estão subindo, elas trazem isso, você tem esse amor com você, porque somos os primeiros a receber. E você consegue ter esse amor naturalmente com todo mundo. Sabe? Você consegue olhar e sair de uma zona de conforto com doçura. Quais são os meus planos? E normalmente as pessoas não têm amor incondicional. Elas fazem assim, não, eu vou ter que fazer, não, tudo bem, meu corpo tá mandando, a espiritualidade falou que sim, eu vou. Peraí. E aí é claro que a gente cria algumas coisas, né? Tô lendo o nome de alguém aqui. A gente cria algumas coisas, até para olhar e falar assim, peraí. Tem pessoas envolvidas.
e que não sabe o que estão acontecendo. Não sabe. Então, quando a gente está nesse amor incondicional para conosco, que são as energias que vêm de Agartha, por isso que eu falo que escolher, quando você escolhe estar numa turma, por exemplo, num curso, você está escolhendo conscientemente em receber todo o amor, fortalecimento, para você sair de uma zona de conforto docilmente. E aí a gente sai docemente de uma zona de conforto. Quantas vezes nós somos empurrados abismo abaixo de zonas de conforto? E talvez se tivesse feito algo e escolher fazer um curso, gente. Ai, meu Deus, mas para que eu vou fazer? Às vezes é esse fortalecimento que você necessita para vivenciar. Então, quais são? O grande segredo aí, agora, o grande segredo é: eu preciso saber qual é a minha zona de conforto. Hoje, uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram, um homem, e ele falou assim, que ele estava sendo chamado para esse curso, só que ele percebe que desde que ele começou a busca dele espiritual, e ele falou que faz mais ou menos 4 a 5 anos, a vida financeira dele parou. E eu achei muito, a gente já falou sobre isso aqui, né? E aí eu escrevi para ele, falei, olha, perceba isso. A separação que você criou entre finanças e espiritualidade. Isso também é uma zona de conforto, gente. Como assim que é uma zona de conforto? Simples. Eu estou buscando espiritualidade. Eu não preciso de nada. Eu estou na minha luz, eu não preciso de nada. E aí entra a culpa disso daqui. Peraí, eu quero... Meu filho, outro dia eu ouvi isso. Meu filho me pede um negócio e eu não posso dar, porque eu não tenho dinheiro. E aí eu olho e falo, nossa, depois que eu comecei a buscar a espiritualidade, minha vida financeira começou a se abalar. Eu vivi isso. Há muitos anos atrás, aconteceu algumas coisas, tô falando bastante tempo. E aí eu entendi que aquilo, conforme eu ia aumentando, hoje eu posso explicar para vocês com todos os termos. Lá naquela época eu não explicava, não. Eu não tinha essa consciência, hoje eu tenho. Aqui o que eu estava fazendo? Eu estava ancorando luz, porque eu estava buscando, e eu tinha um karma. Então, a limpeza estava acontecendo. Se você continua, isso aqui se torna natural. Você percebe que isso é uma separação que não existe. E você começa a crescer em todos os níveis. Só que, naturalmente, muitas pessoas fazem essa separação por manipulação. Então, as religiões, seitas, né? Cresça espiritualmente você e pague para mim. Percebe? Paga para mim, bebê, paga lá, olha o dízimo, 10% é meu, porque eu tô sendo via média de você, doa para Deus, então doa para Deus, né? Eu falo os Deus com D minúsculo. Então aqui, então eu tô nesse processo, como você, olha só como é, como você está pagando dinheiro, pagando dinheiro. Então, eu tô fazendo, entre aspas, karma bom. O que vão fazer com esse dinheiro? Karma deles. Mas aqui eu tô fazendo meu karma bom. Então, a minha balança começa a se equilibrar. Olha bem as correntes das igrejas. Essas pessoas doam. E elas prosperam.
Você acha que isso não é karma bom? O que vão fazer com esse dinheiro? Karma de quem vai pegar esse dinheiro e fazer o que quiser. Se pega esse dinheiro para realmente usar para uma comunidade, karma bom. Então, gente, toda vez que nós começamos a buscar, e eu não estou falando só uma busca espiritual, quantas pessoas que começam a desenvolver, por exemplo, eu quero estudar alguma coisa e eu vou começar algo, uma área da minha vida começa a titubear. Relacionamento, por exemplo. Eu escolho algo, relacionamento começa a dar problema. Então, eu tenho karma. Aí sim, eu estou trazendo um resgate. Eu devo olhar com compassividade essa área e permanecer aqui. Eu emano amor e continuo. Emano amor sem entrar em briga. Porque o que acontece naturalmente? A pessoa entra em culpa. Meu Deus, eu estou buscando a luz e está só acontecendo isso. Ou então ela, é isso mesmo, porque luz não precisa de dinheiro. Já viu algum mestre ascensionado em farrapos? Não. Você vê eles com joias. O que você acha que vem? O que ele está te mostrando? Você é criador. Nós criamos nossa realidade, gente. Voltamos a dizer, nós criamos nossa realidade. O quanto que nós não criamos a abundância junto. Mas eu posso literalmente ter karma. Gente, karma financeiro, por exemplo, vem do maltrato da natureza. Pega, né? Pega. Você não precisa ter matado qualquer pessoa que você matou, animal que você matou, tudo gera karma financeiro, gera karma contra a própria natureza, a natureza que é a abundância. E aí, então, ok, vou pagar meu karma. E você para de brigar com isso e fala, vou continuar, porque isso vai terminar um momento, num momento. Em algum momento, eu olhei, eu fiz isso na minha vida, eu falei, não, em algum momento. E eu percebia isso diminuindo. Porque eu continuava fazendo boas ações. Isso é uma das coisas que você olha. Não, mas peraí, por causa disso eu não vou ajudar mais ninguém? Porque a pessoa não me pagou, eu não vou ajudar mais ninguém? Dane-se, o problema é dela. Eu vou continuar fazendo o que é verdadeiro para mim. E continuei. E aí a coisa vai mudando aqui. Quando a gente recebe um trabalho, né, como esse curso, aonde Kuan-Yin fala, se você aceita trazer as frequências de Agartha, você tem que estar sem essa energia de karma. Então, nós vamos limpar isso. E as pessoas não aceitam. Não aceitam. Por quê? Porque não acham que merecem. É tão interessante isso, né? O quanto que nós achamos que não merecemos receber. Então, nós ficamos na zona de conforto de um sofrimento, porque eu não assumo o Criador que eu sou. Porque se eu assumir o Criador que eu sou, eu temo enfiar os pés pelas mãos de novo, como eu fiz lá atrás. Isso eu já vivi tanto tempo. Com a magia, principalmente. Que medo de fazer coisas que não deveria. E aí a gente entende que nós estamos... Eu ouvia tanto isso dos dragões. Hoje você não é mais a mesma pessoa. Olha como que é dentro de você. E eles me faziam ver situações, sabe? Era muito interessante. Eu falei, é verdade. Eu não sou mais a mesma pessoa. Nós não somos a mesma pessoa desde ontem. De tudo que eu criei na minha vida ontem, hoje de manhã, ouvi, né? Ela tá aí. Ouvi uma mensagem
e buscar um alinhamento para responder essa mensagem, eu sei que me mudou. Me mudou. Tudo nos muda. Tudo nos muda. Eu estava dando mentoria na terça-feira e éramos 52 pessoas numa sala de Zoom. E eu falei para eles, para mim aqui tem 51 mestres, sabe? Porque 52 conta comigo, né? Cada pessoa que chega perto de você é alguém que traz algo. Traz algo. E se eu tô numa busca de saída de zona de conforto, começa a observar quem chega para você. Que vem, que o universo te manda. Você tá falando assim, universo, me ajuda, eu preciso sair dessa zona de conforto, eu preciso quebrar esse padrão, eu preciso, né? Seja lá a prece que você faça, e aí você assiste um filme da pessoa que vai e faz uma coisa, a pessoa que começa fazendo, sei lá, brigadeirinho. Eu conheço uma pessoa que perdeu o emprego, começou a fazer brigadeirinho. E aí, de repente, a mulher pediu demissão, o pai e a mãe pediram demissão para fazer brigadeiro, porque não davam conta de tanto brigadeiro que vendiam. Entendeu? Então, é interessante. A saída da zona do conforto, quando você sabe qual é a sua zona do conforto, e é isso que é o grande pum, é você perceber qual é a sua zona de conforto. Lúcia, como eu sei qual é a minha zona de conforto? O que você quer mudar na tua vida? Começa por aí. Perguntas são bem interessantes. Se não fosse o dinheiro, o que você estaria fazendo hoje na sua vida? Se não fosse o seu relacionamento, o que você estaria fazendo hoje na sua vida? Olha para isso. Qual é a zona do conforto? Eu olhava lá atrás e falava assim, se eu não tivesse obesa, o que eu estaria fazendo hoje na minha vida? Percebe? Aquela era uma zona de conforto. Então é interessante quando nós começamos a olhar, a zona de conforto é um lugar que você está, que você criou, que nós que criamos, e que nos deixa imóveis. Não porque a gente está preso, sim porque a gente está confortável. Procrastinação não é prisão, é conforto. Vamos, Lúcia, vamos dar uma volta na... tá bom demais. Deixa eu ver se ele tá lá. Ah, ele saiu. Hoje tinha um gavião do outro lado do prédio, no outro bloco. E era muito engraçado. Ele gritava lá, eu gritava aqui, eu assobiava, porque eu tenho uma conexão com os gaviões. E, gente, eu fico lá e ficou. E eu falei, olha, eu vou pro escritório. Aí eu vim, abri a janela e ele lá me olhando. Gente, ele ficou aqui quase a live inteira lá, em cima de uma antena, a coisa mais linda. Quantas vezes, né, para mim, os seres alados são perspicaz, assim, a minha conexão, principalmente com os gaviões, né, todas essas aves de rapina. Tem uma conexão espiritual grande com elas, por causa de algumas coisas. E quando ele grita e eu respondo e ele faz, a gente fica numa conversa. É muito interessante, a gente fica numa conversa. E outro dia eu tinha pedido um sinal muito claro, muito claro, né? Se eu estava no meu caminho, porque eu também faço isso. Por mais que eu esteja, as coisas estejam andando, eu sempre falo, gente, não me dá clareza, né? Me dá clareza. E aí, de repente, eu fazia tempo, né? Porque quando eu morava num outro bloco, que tinha muito mais árvores, porque era o clube, era na frente do clube, então tinha muito. Ele vivia lá. Tanto é que às vezes ele fazia voo
vou e fazer cocô na minha varanda. Ele era safado, esse casal, é um casal que tem aqui do nosso clube. E pra cá eu só ouço ele longe, né? Outro dia eu ouvi ele longe, eu falei, pô, faz tempo que eu não te vejo, né? Aí hoje ele veio dar uma visitinha aqui. Ele é lindo, é aqueles pequenos assim, um gavião. Então, pessoal, voltando aqui, né? Saio de vez em quando nas minhas explanações. Zona de conforto, para você agir, né? Você tem que saber. Você pode não ter noção de onde, quando, o que é. Você pode estar vivendo uma dor que você não consiga ter essa clareza. Então, pede sinais. Universo, me dá um sinal de onde está a minha zona de conforto, onde eu estou na zona de conforto. Me dá esse sinal e fica prestando atenção, porque o sinal chega. O sinal chega. Quando eu sei qual é a zona de conforto, né? Quando eu tenho consciência da zona de conforto, então como essa eu falei para vocês, eu como mãe, era uma zona de conforto. Eu sabia, gente, eu sabia, mas não sabia sair dela. Eu não estava pronta ainda, eu não estava pronta ainda. Eu não estava confortável suficiente para começar os meus passos, né? Então, quando eu me senti um pouco mais confortável, eu comecei a dar esses passitos, né? Então, é importante que nós percebamos isso. A zona de conforto, para nós sairmos dela, nós temos primeiro saber aonde que está essa zona de conforto. Pode ser um marido, pode ser um filho, pode ser a sua própria casa, né? Os animais que você tem. Então, eu não viajo porque eu tenho muitos animais. E é interessante porque essas pessoas vão agregar ainda mais animais. Tem uma cuidadora aqui, foi até onde a Sila, né, foi abandonada lá, com os irmãozinhos dela. E é interessante porque é um lugar que toma conta e tal, e ela, assim, sempre com muita dificuldade de manter tudo em ordem e tal, e até com, sei lá, 60 animais. Não, mas eu tô mantendo, né? E aí eu não posso isso por causa dos animais, eu não posso isso por causa do... Sabe? De repente ela tá com 80. Sim. Não. Isso é zona de conforto. Não dizer não. O não dizer não, talvez é um aprendizado. Então eu só falo sim, porque é a minha zona de conforto. Mas eu sofro, mas é a minha zona de conforto. Porque se eu falar não, o que pode acontecer? Vão me julgar. E aí vem, né, gente? Aí vai acontecendo mil coisas. Eu posso ser julgada, eu posso ser... Como é que eles falam lá no Instagram? Apagada? Não me lembro agora. Mas é assim, eu posso ser isolada, né? Eu posso entrar num lugar que não quero estar. Porque o futuro eu não conheço. É por isso que nós vamos, entre aspas, querer sair de uma zona de conforto ou perpetuar uma outra coisa. Não, agora... Olha aqui, tá me falando aqui. As pessoas que começam e não terminam, começam e não terminam, começam e não terminam. Começa um curso e não vai até o final. Cancelado, A Conceição sabe. Então, assim, começa um curso e não vai até o final. Começa um curso e não vai até o final. Por quê? O que não dá para acontecer, por isso que as pessoas perguntam, o curso não é gravado? É interessante isso. O curso não é gravado? Não posso comprar a gravação? Não, né? Não. Você não pode comprar a gravação. Você tem que assumir ficar 2 dias sentada ali e vivenciando o curso. Porque se você compra a gravação, você assiste isso aqui e larga pra lá. Eu já ouvi pessoas falarem
que tem 10 cursos que elas têm que correr para ouvir, porque vai sair do ar. Ela comprou aquilo há 6 meses e não ouviu nada. Percebe uma zona de conforto? Por isso que os cursos, eles são gravados, sim, para o aluno que fez assistir e ouvir novamente. Mas não para vender a gravação e você ouvir quando você quer. Percebe a diferença? Então, quando começa e não termina, começa... Então, assumir um curso desse, ter que sentar e vir e ficar... Uau! Eu vou ter que sair da minha zona de conforto, né, gente? Eu vou ter que rebolar. E é isso. Zona de conforto é um lugar conhecido por nós. Por isso que chama zona de conforto. Eu não chamo de procrastinação. Procrastinação tem um peso. A zona de conforto é confortável, gente. É uma delícia. É uma delícia. Saint Germain, ele fala, como seria você evoluir sentada no sofá, sim, confortável, mas sem parar de evoluir? Porque, vamos lá, pensa aqui comigo. Se eu crio zonas de conforto para ficar parado, por que eu não posso criar uma zona confortável para eu evoluir? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Então, muitos convites, né, como eles sempre falam, muitos são os chamados, né, eles falam isso, na ordem eles falam isso, muitos são os chamados, poucos respondem ao chamado. Então, se manter numa zona de conforto, é se manter num lugar conhecido. Mas não reclama da vida, gente. Não pode reclamar. Porque você está reclamando para o universo de algo que você mesmo criou. Eu criei essa situação. Assuma o criador que você é. Eu estou confortável na minha zona de conforto. Eu estou escolhendo permanecer na minha zona de conforto. Assuma. É honrar quem você é. É honrar quem você é. Então, o dia que você olhar a sua zona de conforto e falar, eu tenho consciência da zona de conforto que eu estou vivendo, escolho sair dela com conforto e leveza. As coisas vão chegar até você, como um curso, como uma viagem, seja lá o que for. Vem com docilidade. Talvez tenha algumas coisas que não fique tão confortável, não é só coisa gostosa, porque tem algo ali. Então é importante a gente olhar para isso. A minha criação, ela faz parte de algo muito maior. Quando eu assumo o criador que eu sou, inclusive eu assumo a zona de conforto que eu tô. Uma delas é não enxergar que somos o criador da nossa realidade. Porque é muito mais confortável culpar alguém. O político, o país, né? Nossa, Gente, é tão engraçado isso. O que eu ouço de gente, vou mudar para Portugal, porque Portugal... Os portugueses me ouçam. Olha só o que a gente ouve aqui no Brasil. Porque Portugal é perfeito. Não, aqui no Brasil, imposto, como se eles não tivessem. Gente, Maria, Ana, olha só. Não tem imposto para vocês, né? Eles têm imposto altíssimo. Altíssimos, tanto quanto o nosso. Tem coisas, tem padrões sociais
que para quebrar é muito mais rígido. Nós no Brasil não temos nada disso. Mulherada do Brasil faz e acontece. Vai lá para Portugal para ver isso. Vai. E as pessoas odeiam. É tão interessante, gente. Não é o Brasil, você escolheu aqui. Não é Portugal, você escolheu lá. Então, assim, olha para isso. Olha. Perceba isso. Olha lá, a Luísa, tinha esquecido que você estava aí. Os impostos são para doer. E são mesmo, gente. São gigantes. Em alguns pontos muito maior que o nosso. E os brasileiros, então assim, não estão satisfeitos. Eles que escolheram. Ah, o político, eles que escolheram. A cidade, eles que escolheram. Cada um de nós escolheu. Cada um de nós cria a nossa realidade. Isso é zona de conforto. É a primeira zona e eu vejo todo mundo nela. Ah, porque ó. Sabe, zona de conforto é você olhar por outros ângulos. Eu escolhi esse país. O que tem aqui para mim? Como eu posso mudar e criar uma realidade diferente aqui nesse país? A Maria. É o que os antigos diziam. A galinha da vizinha é mais gorda do que a minha. É sempre assim, Maria. Né? No quintal do outro a coisa é mais... Então, por que eu não pulo o muro à noite e tiro dele? Porque é assim que funciona. Ah, os políticos roubam. Porque é isso. O verde da grama do outro. Você não vê o que o outro faz. Acorda às vezes 5 horas da manhã para regar o jardim. Não. Você, depois que você acordou às 9, você olha que grama linda, filha da mãe. Percebe? Esse é o ponto. A zona de conforto é isso. Olha para você e perceba aonde está a sua zona de conforto. Anota isso. Anota. Pede para o universo começar a te dar clareza de como, com amor, mudar isso. Com amor. Porque não precisa fazer algo de um dia para o outro. Não. Amor. Amor. Tchau, pessoal. Gratidão.